Olá, crianças! Nós estamos juntos hoje para fazermos mais uma correção. Dessa vez nós estamos fazendo de um jeito diferente. Nós vamos estar realizando a correção das atividades da semana, tá? Então, durante essa semana, quais foram as atividades que você fez? Inclusive as de hoje, tá? As de hoje, quarta-feira. As de hoje você também vai ter a oportunidade de estar fazendo essas correções. Nós vamos iniciar agora. Vamos comigo? Nós estamos aí nas páginas 2 a 8. Na primeira questão, nós temos um questionamento. Na carta, senhor Antônio relata as suas insatisfações como consumidor. Cite-as. É possível perceber, e eu tenho certeza que vocês perceberam, a insatisfação dele com alguma coisa. Começando pela expressão facial dele, certo? Então, olha só o que deixou ele insatisfeito. O atendimento recebido no estabelecimento, o recebimento de um produto diferente do comprado, era outra coisa, ele pediu uma coisa, veio outra. A maneira ríspida, né, grosseira do entregador durante a entrega, a falta de previsão para a data de entrega da bicicleta correta, não tinha uma data específica. Na segunda questão, identifique e sublinhe na carta um trecho em que o senhor Antônio expresse sua insatisfação. Aí nós temos aqui, é importante que vocês percebam isso aqui que eu vou dizer para você, ó aqui, algumas possibilidades estão aqui dentro desse texto, tá? Então não é só uma resposta, então algumas possibilidades de respostas relacionadas aos sentimentos sofridos naquele momento. E aí nós temos bem aqui alguns exemplos, tá? Nós temos aqui o dia da entrega, contudo, foi muito conturbado. Se você achar interessante, você pode estar sublinhando. É inaceitável que uma situação dessas ocorra com um cliente. E a outra, pretendo acionar meu advogado, caso não receba a minha mesa na próxima semana. Tá? Essas são as dicas. Ó, terceira questão. O remetente sabia a quem dirigir sua reclamação? Vamos entender o que é remetente. Para que eu possa entender e interpretar da forma adequada essa questão aqui, eu preciso entender que dentro de um texto, de uma carta, seja uma carta comum ou uma carta de reclamação, como é esse caso, é importante que eu entenda que existe o remetente e o destinatário. Como vocês já estudaram em carta, em e-mail, o remetente é a pessoa que está escrevendo a carta, que está enviando a carta. A comunicação partiu do remetente. O remetente leva a sua insatisfação, nesse caso aqui. O destinatário é quem vai receber o destino da reclamação. É quem vai receber a carta de reclamação, ok? Então, o remetente sabia quem dirigir suas reclamações? Ele sabia para quem enviar? Ó, o senhor Antônio sabia que deveria enviar uma carta ao gerente da loja. Embora não o conhecesse pessoalmente, tampouco soubesse o seu nome, pois dirigiu a carta a ele conforme é possível verificar na saudação. Se vocês observarem, a saudação, ela está num tipo de linguagem que nós já estudamos. Vocês lembram que nós estudamos a linguagem formal e informal? O que o senhor Antônio parecia estar sentindo no momento em que escreveu a carta? Ora, o senhor Antônio parecia o quê?
bravo, infeliz, insatisfeito, super chateado, não é isso? Até porque no seu texto ele demonstra o quê? Em diversos momentos ele demonstra o quanto ele estava insatisfeito e o quanto considerava inadmissível a situação que ele vivenciou, aquele erro. Não foi culpa dele, né? Ele viveu uma situação, passou por um constrangimento, passou por uma situação constrangedora, porque ele não teve culpa, aconteceu com ele. Ó, nessa quinta questão, vai exigir que você converse um pouquinho com a sua família sobre esse assunto, tá? Em sua carta, o senhor Antônio menciona a existência de leis que o protegem como consumidor. Antigamente, essas leis elas não existiam. Mas, em setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor foi criado. Nesse código, há vários artigos que protegem aqueles que consomem um produto ou um serviço. E aqui tá pedindo para você conversar com seus pais ou com algum adulto sobre esse tipo de lei, para responder. Aí aqui, tia, o que é que você quer saber aqui? Eu não entendi, eu li, mas não entendi. Aqui está perguntando se você, juntamente com a sua família, algum parente, algum conhecido, um amigo, se vocês já passaram por uma situação constrangedora dessas, tá? Até porque esse Código do Consumidor, né, esse Código de Defesa do Consumidor, ela é uma lei que todo estabelecimento comercial ela deve apresentar bem na sua porta de entrada. Quando eu digo porta de entrada, não é a porta, o portão de frente da loja, não, tá? Ele tem que estar ali, claro, para os clientes. Por quê? Porque nesse código tem leis, existem leis que vão auxiliar o cliente, que vão mostrar para o cliente aquilo que ele tem direito. Um deles é ser bem atendido, né? Que não foi o caso do senhor em questão. Tudo bem? Olha só o que tem aqui. Aí, continuando essa questão, aqui está perguntando se algum dessas pessoas da sua família, se eles já viveram, né, alguma situação em que o seu direito de consumidor foi descumprido, foi corrompido. Se sim, você vai aqui nos explicar como foi que o seu familiar agiu diante dessa situação, o que aconteceu. E se não aconteceu, como é que ele agiria se ele fosse o senhor lá do texto? Como é que ele agiria? Será que ia deixar pra lá? Como é que ele ia agir? Tá bom? Continuando. Nós temos aqui uma outra questão que também fala sobre o direito do consumidor. Olha ele aqui, ó. O Código do Consumidor deve estar disponível em todos os cantos da loja, está disponível em todos os os comércios, os estabelecimentos comerciais, tudo bem? Leia alguns direitos tratados no Código de Defesa do Consumidor e assinale os que relacionam com a situação, se parecem com a situação vivida pelo senhor Antônio. Nós temos aqui duas situações. Nós temos essas aí, marcadinhas com um X amarelo, que estão falando do consumidor e do fornecedor. Vamos lá. O consumidor que tiver os seus direitos violados pode recorrer à justiça, pedir ajuda à justiça, pedir ao juiz que determine ao fornecedor que eles sejam respeitados. E a última lá, ó, lá quando fala do fornecedor, o fornecedor não pode deixar de estipular e informar ao consumidor um prazo para o cumprimento de sua obrigação. E esse prazo deve estar em conformidade com a lei. Ok? Continuando. Além do Código de Defesa do Consumidor, aqui está perguntando se há algumas outras leis, algum tipo de estatuto que
exista para defender alguém ou determinada situação. Aí você me pergunta, tio, o que é estatuto? Olha aí o que tem aqui no textinho. Estatuto é um texto normativo que estabelece regras a serem obedecidas e respeitadas, instituindo deveres e direitos a determinado grupo. E aqui nós temos exemplos, eu coloquei para vocês aqui 2 exemplos. Eu não sei se foram os mesmos exemplos que você colocou, mas existem aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma normativa, que é um conjunto de leis que defende você como criança, tá? Defende os seus direitos como criança, vai estar aqui explicando que você, criança, tem direito a ter uma boa moradia, a ter uma família que te respeite, a ter uma saúde de qualidade. Então, aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente vai defender você enquanto criança ou adolescente. Do mesmo jeito, nós temos o Estatuto do Idoso, né? São leis que vão proteger o idoso. Vocês sabem o que é idoso? São os velhinhos. Ah, tia, mas eu chamo de velho. Idoso é a maneira mais respeitosa, a expressão mais respeitosa da gente tratar essas pessoas mais velhas, tá? Então a gente não diz assim, aquele velho, não, aquele idoso, tá bom? É forma de respeito. Assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso, nós também temos, sabe o quê? Da pessoa com deficiência também, explicando quais são os direitos dele. E assim são vários. Eu coloquei aqui só 2 exemplos, mas eu tenho certeza que você colocou mais. Continuando. Aqui, para a gente conversar com o professor, colega, sobre os estatutos que você conhece ou já ouviu falar. Né? Você pode estar conversando, nesse caso, como a gente não está em sala de aula, né? Mas aí a gente pode estar conversando com a nossa família sobre esse assunto, ou até mesmo com os nossos amigos, né? Nós temos essa oportunidade de estar conversando com os nossos amigos também. Nós não estamos em sala de aula, mas vocês têm contato direto com os amigos através das redes sociais, através de canais que ajudam, né, vocês a conversarem um pouquinho. Continuando. Vamos lá. Identifique o local e a data da carta do senhor Antônio. Você observou que lá tinha dizendo que a carta foi escrita em Goiânia. Lá também vem dizendo a data, 24 de abril de 2019. Tem tudo lá na caixinha. Vocês conseguiram localizar? Continuando. Como se iniciou a carta do senhor Antônio? Se iniciou o quê? Ah, tia, é aquilo que você falou, né? Uma conversa formal, sim. Aqui nós estamos conversando de forma formal. Olha aqui, com prezado senhor. Se você fosse mandar uma cartinha para a tia Márcia, será que você ia dizer assim, prezada senhora? Não, por quê? Porque você tem intimidade comigo, né? A sua intimidade, a sua convivência comigo é maior. Então, por isso é que existe esse tipo de linguagem, um tipo de diálogo que há o tipo formal, que é esse mais respeitoso, mais para pessoas assim, mais estranhas, né? Pessoas que estão em um nível de carreira também, que estão em um nível superior, que eles, de um jeito mais respeitoso que eu devo falar. Isso não significa que você vai tratar a tia Márcia com desrespeito, claro que não. Mas assim, você pode falar assim, oi tia Márcia, olá tia Márcia. Você poderia escrever uma carta para mim assim, só que lá no caso do senhor Antônio, ele começou prezado senhor, até porque ele estava muito chateado, né? Ele estava muito chateado e com razão. Então, é a linguagem formal. Então, ele começou com prezado senhor, referindo-se ao gerente da loja Pedaladas. Identifique o destinatário e o remetente do texto. É como eu expliquei, né? Então, a gente consegue identificar que o remetente é o senhor Antônio, né? E também conseguimos identificar que o destinatário é o quê? O gerente da loja Pedaladas, tá
tá bom? Na quarta questão, converse com sua professora, seus colegas e juntam respostas com a finalidade de uma carta de reclamação. Todas essas questões, crianças, que vocês estão vendo, conversa com o professor, os colegas, vocês conversam com a família de vocês. Ah, tia, eu posso conversar com você também? Posso mandar uma mensagem para você pra gente conversar sobre o assunto? Pode, meu amor. Se você estiver lá fazendo as suas atividades e você quiser conversar comigo sobre o assunto, mande uma mensagem, a gente vai conversar sobre o assunto, tá bom? E aí, o que é que a gente consegue entender? Qual a finalidade? Para que serve a carta de reclamação? Ela vai servir, como o próprio nome já diz, para reclamar alguma coisa, para expor uma insatisfação. Então, a carta de reclamação, eu estou reclamando, eu estou chateada com alguma coisa. Então, vai o quê? A expor uma insatisfação perante algum fato, né, que aconteceu, que foi destinado ao responsável por aquela situação que aconteceu, aquele fato que aconteceu. Tudo bem? Continuando. Sobre a despedida da carta, faça o que se pede. Olha aí a letra A. Cite a despedida utilizada pelo senhor Antônio. Ele termina dizendo o quê? Atenciosamente. Letra B. De que outras formas, de outras maneiras, o senhor Antônio poderia se despedir na carta? Bom, ele poderia colocar atenciosamente. Aqui são alguns exemplos aqui da tia Márcia, tá? Ele poderia, além de dizer atenciosamente, ele podia colocar desde já agradeço, cordialmente. Ele não podia dizer era beijinho, tchau, abraço, tchau, né? É aquilo que eu expliquei: carta formal, carta informal, linguagem formal, linguagem informal. Continuando, amores. Na carta, o assunto foi abordado por meio de linguagem clara e direta, ou a linguagem usada é figurada, apenas sugerindo ideias de modo subjetivo, sem apresentá-las de modo explícito. Ó, vamos lá entender. Na carta, o senhor Antônio utilizou uma linguagem clara. Ele queria explicar como é que ele estava se sentindo diante da situação. Então, ele utilizou uma linguagem clara, direta. Essa é a modalidade mais adequada a uma carta de reclamação, já que se trata de um contexto formal, como eu já havia explicado para vocês. Além disso, o remetente não tem intimidade com o destinatário e pretende ser facilmente compreendido. Até porque, já pensou, se ele fosse lá conversar com o gerente da loja, ele ficava assim: gerente, é porque aconteceu aqui uma situação, aí ia enrolar, e aí no final das contas não ia dizer nada, ia atrapalhar, né? Por isso ele tem que, na carta dele foi bem direto para poder explicar o que ele queria. Continuando. Na carta de reclamação, o senhor Antônio, ó, lá na carta do senhor Antônio, ele descreve algumas características da bicicleta. E aí, quais foram as características que vocês colocaram? Aí, quando ele diz letra A, comprou, grande, prata, montada, né? Quais eram as características da bicicleta que ele comprou? Era essa, grande, prata, montada. E como foi que ele recebeu? Pequena, vermelha e desmontada. Parece piada, né, gente? Completamente diferente. Coitado do senhor Antônio, já tô com pena dele, tadinho. As palavras que foram usadas para caracterizar as bicicletas, elas são o quê? Elas são adjetivos. E nós vamos estar estudando sobre isso mais na frente, tá bom? E aqui nós temos um texto onde você vai estar fazendo o quê? Sublinhando os adjetivos encontrados. Olha aí, eu encontrei esses aí. Vocês encontraram quais? Com certeza os mesmos, né? Então, você vai ler o texto e vai, né? Esse texto é uma música. Vocês conhecem? Aquarela. Vocês conhecem?
do Tolkien. É linda essa música. Então, aqui você vai estar sublinhando os adjetivos. Vamos lembrar que adjetivos são características, tá bom? É importante que a gente lembre disso daí. Continuando, nós vamos conversar sobre essas mesmas palavrinhas aí. Transcreva os adjetivos que você circulou no texto. Aí nós temos o que? Os adjetivos azul, linda, imensa, branco, azul, lindo, rosa, grenais, sereno. E aí também está perguntando de quem que se trata. Se tratava de quem? Esses adjetivos aí falavam de quem? Pedacinho. Pedacinho, tia? É, porque era pedacinho azul. Gaivota linda. Curva imensa. Barco, a vela, branco. Beijo, azul. Ou lindo, não sei. Avião, rosa, grená. Então, nós temos esses substantivos que estavam sendo referidos através dos adjetivos. Continuando. Aí nós temos aqui um texto. Olha só, aqui é um pouquinho mais complicado, porque você vai fazer no seu caderno, né? No livro não dá. Mas aí eu trouxe aqui mesmo, prensadinho, mas eu trouxe aqui algumas dicas. Aqui tem o texto, né? Leia o texto seguinte e reescreva-o em seu caderno, criando novos nomes para as personagens e passando os adjetivos para o masculino. Aqui, se você desejar, você pode pausar o vídeo um pouquinho para você estar acompanhando devagar, porque a resposta para você corrigir ela é um pouquinho longa, tá? Olha só como é que o texto está no livro. Vermelha e amarela são duas gatinhas irmãs. E aí eu quero o quê? Transformar isso, passar isso para o masculino. Quando eu digo vermelha e amarela são duas gatinhas irmãs. Aí eu coloco vermelho e amarelo são dois gatinhos irmãos. Muito simples. E aí você vai fazendo as mudanças. Mas é um tão diferente do outro que nem dá para acreditar que são filhos da mesma mãe. Vermelho é todo meigo, tranquilo, mas desconfiado. E amarelo é agressivo. Percebam que vermelho é o nome do gato. Amarelo é o nome do gato, bom? Não são apenas cores. Aí são os nomes. É como se eu estivesse chamando de Totó, Bilu, entendeu? Continuando. O vermelho é todo meigo, tranquilo, mas desconfiado. E o amarelo é agressivo, ciumento e brigão. Enquanto o amarelo tem um pelo claro como o da mãe, uma siamesa, vermelho é todo rajado como o pai, um gato comum. Quando chega alguém à casa onde eles vivem, vermelho se esconde. O amarelo fica nervoso, esperando a oportunidade para mostrar quem é o durão do pedaço. Outras palavras como artigos e substantivos também foram modificadas para que houvesse concordância entre todos os termos da frase. Aí é uma observaçãozinha que eu estou acrescentando para você, tá? Perceba que outras palavras como artigos e substantivos também foram modificadas. Quando eu digo aqui vermelhar e transformei em vermelho, aí é o adjetivo. Mas aí eu transformei aqui duas não é adjetivo, mas eu transformei dois, não foi? Então tem essas adequações que foram feitas. Olha aí a quinta questão. Observe as imagens com as gatinhas vermelha e amarela. Depois faça o que se pede. Letra A, retire do texto 3 adjetivos que caracterizam e registre-os abaixo da imagem de cada um. Aí nós temos a vermelha, que é meiga, tranquila, desconfiada, rajada. Aí nós temos a amarela, que é agressiva, ciumenta, brigona, pelo claro, nervosa. Aqui nós temos duas questões pessoais.
tá? Escolha uma das imagens e crie uma nova frase sobre a gatinha, utilizando adjetivos que você transcreveu do texto. E aí a outra pedindo para você reescrever essa frase que você criou como se estivesse se referindo a uma gata. Lembre-se, a mais de uma gata, aliás, a mais de uma gata. Na letra B é uma gatinha e na letra C mais gatinhas. Você tem que lembrar que os adjetivos devem concordar com os substantivos em gênero e número, ou seja, ou está no masculino ou no feminino, e também isso falando de gênero. E falando de número, não é 1, 2, 3, 4, não. Quando eu digo número, é dizendo se está no singular ou no plural, ok? Aí nós temos aqui a sexta questão, pedindo para a gente marcar a alternativa que apresenta um adjetivo que não mudaria se houvesse a troca de gênero do substantivo que se refere. Aí nós temos a resposta certa na letra C. Nesta escola há muitos alunos alegres. Alunos alegres. Alunas alegres. Percebam que alegres não muda. É um adjetivo, é uma característica que combina tanto para o masculino como para o feminino, tá bom? Mais na frente você vai aprender como é o nome desse tipo de adjetivo, tá bom? Não vou falar sobre isso agora não, mais na frente, para não confundir a sua cabecinha. Na sétima questão, você vai completar esses espaços aí com os adjetivos adequados, tá bom? Ou de acordo com a frase, né? Com o substantivo. Aí, ó, na festa havia doces, aí a dica foi delicioso. Doces. Ah, então não posso dizer doces delicioso. Ah, eu tenho que dizer doces deliciosos. Está no plural. Não esqueça, tem que concordar. Doces é substantivo. E se doces está no plural, o adjetivo tem que estar no plural. Tudo bem? Tem que concordar, tem que adequar. E aí nós temos bonitas, assustador, educadas, tá? Para completar as outras alternativas. E a oitava questão é uma questão pessoal, onde você vai estar escrevendo frases com os adjetivos aí citados. Tristes, atento, animados. Continuando. Vamos lá. Nós vamos agora falar sobre um assunto que é muito parecido com o assunto que você já iniciou, adjetivo. Tem a ver, até porque o nome já está dizendo, locuções adjetivas, tá certo? Locuções adjetivas. Tia, como assim? Eu tenho que entender que adjetivo é uma característica de um ser. A bola azul, bola feia, bola pesada. Então, azul, feia e pesada são características da bola, tá? Características do substantivo eu chamo de adjetivo. Só que aí, de repente, duas ou mais palavrinhas, pedacinhos de palavrinhas se juntaram e formaram algumas locuções adjetivas, tá bom? Olha aí o que diz. Grupo de palavras que tem o mesmo valor de um adjetivo. Você vai entender melhor quando você observar os exemplos. Conselho de pai. Olha aí em amarelinho. De pai. Tem pai que é substantivo e o de que é uma preposição. Então, de pai. Ah, eu vou transformar de pai em paterno, tá? Então, de pai é a locução adjetiva. Paterno é o adjetivo. Então, aqui eu tenho que entender que eu tenho a locução adjetiva, que são as duas palavrinhas ou mais, e tenho que entender que
Vou transformar a locução adjetiva em um adjetivo, que no caso aí foi paterno. Atitude sem qualquer cabimento. Aí, ó, sem qualquer cabimento. São mais, né? São mais palavrinhas. Aí, ó, atitude o quê? Atitude descabida. Descabida é o adjetivo. Sem qualquer cabimento, é a locução adjetiva. Aí nós temos inflamação da boca. Da boca bucal. Da boca bucal. Amor de mãe, locução adjetiva, de mãe, materno, adjetivo. Sociedade de consumo, locução adjetiva. Consumista, adjetivo. Tem mais exemplos chegando aqui. Olha aí. De abdômen, abdominal. De abelha, apícola. De águia, aquilino. De aluno, discente. De ano, anual. De asno, asinino. Da audição, ótico, auditivo. De bispo, episcopal. De boca, bucal ou oral. De boi, bovino. De cabelo, capilar. De cabra, caprino. De campo, rural, campesino ou bucólico. De cão, canino. São vários, você pode depois estar pesquisando, tá? Bem que nessa lista que vocês estão vendo, nós temos aí em branquinho o que? As locuções adjetivas. E em amarelinho, o que nós temos em amarelinho? Nós temos os adjetivos formados a partir das locuções adjetivas. Vamos praticar. E aí nós temos aí café da manhã, e eu transformei em matinal, né? Da manhã, matinal. Com medo, medroso. De porco, suína. De cachorro, canina. Que brinca, brincalhão. De pai, paternal, paterno. De irmãos, fraternal, ou então fraterno, tá, gente? E aí nós temos aí um pequeno texto para a gente retirar. Nós temos aí em negrito, né? O que é negrito, tia? Esse pretinho mais escuro aí do texto, tá? Nós temos interiorana. Interiorana é um adjetivo. E aí eu vou transformar o adjetivo em locução adjetiva. Interiorana, aí eu transformei em quê? Do interior. Aí eu tenho fraternas, de irmãos. Noturno, da noite, tá? Coloridas, com cores. Aí nós temos perfumadas, com perfumes. Outra, estrelado, com estrelas. Pacíficas, com paz. E aí, centenárias, de 100 anos. Muito bem, continuando. E aí, nós fizemos todas as nossas correções da semana e vamos nos preparar para as atividades da próxima semana, tá? Deixa eu explicar para vocês uma coisa, meus amores. Vocês perceberam que agora nós estamos utilizando uma ferramenta nova, o Google Classroom, não é isso? Treinem, vão vendo o que o aplicativo fornece para vocês. E as atividades de vocês, a partir de agora, elas têm que ir para o Google Classroom. Você envia lá no Google Classroom, você envia no aplicativo e vai chegar aqui para mim, tá? Não precisa enviar para o celular e enviar para o Google Classroom, não, tá bom? Basta enviar as suas atividades para o Google Classroom. Ok? Tudo bem? Beijos para vocês e até a nossa próxima aula, na próxima semana.